Cheguei grávida de 8 meses nos Estados Unidos, com 39 anos de idade, e nenhum médico queria me aceitar como paciente. E nesse vídeo nós vamos contar qual que foi a nossa jornada para encontrar um médico que aceitasse a Jéssica. Bom, meu nome é Jéssica. O meu nome é Mário. Somos pais do Maika, americano, e da Paçoca, nossa cachorrinha viajante. Bom, gente, a gente vai falar aqui a real de como foi ter o filho nos Estados Unidos. Bom, como a gente falou no vídeo anterior, resolvemos ter o nosso filho lá e não tivemos muito tempo de planejar. Cheguei grávida de 8 meses e aí foi que eu comecei a ligar nas clínicas para conseguir um médico. Primeira clínica, liguei, o médico, a secretária falou: olha, só aceitamos com 12 semanas. Olha, na próxima, só aceitamos com 18 semanas. E aí passou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e eu ligava e todas me falavam a mesma coisa. Me perguntavam quantas semanas eu estava de gravidez e quantos anos eu tinha. E sempre era a mesma resposta: olha, nós não aceitamos a partir de 12 semanas, nós não aceitamos a partir de 18 semanas. E aquilo começou a ficar bem estressante, porque eu já estava de 8 meses. Eu precisava passar em consulta com o médico. Eu tinha feito todo o meu pré-natal aqui no Brasil. Minha gravidez foi plena, super tranquila. Mas eu já tinha 39 anos de idade. Ou seja, né, considerado gravidez de risco. Então, os médicos lá tinham muito medo de pegar uma gestação dessa em andamento, sem ter feito o pré-natal desde o início, e ter alguma intercorrência. Então, por isso eles não aceitavam. Mas eu nem sabia disso quando eu cheguei lá. Nem tinha passado pela nossa cabeça. Por quê? Falamos, a gente tem um seguro-saúde, então a gente tem médicos que a gente pode marcar consultas e tem um hospital para ter um filho. Mas a gente lá se deparou com essa situação que ninguém tinha comentado nunca. E também talvez falta de experiência, né? Se você me perguntar se eu sei se esse tipo de problema acontece aqui no Brasil também, se eu chegar no médico com 8 meses é normal, qualquer médico pega, né? A gente não sabe. Ainda mais sendo estrangeiro, né? A gente chegou do Brasil lá e falou: e aí, estamos aqui nos Estados Unidos agora, e minha mulher tá grávida de 8 meses, tem como aí se fazer um parto? Os caras falavam: meu, vocês são muito loucos, né? O que vocês estão fazendo aqui? Não, detalhe, né? O meu inglês, quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, na verdade, até hoje, né? Ele não tá nem beirando intermediário aí. O Mário estava estudando, então eu tinha que agilizar tudo isso. Eu ligava e tentava falar aquele portunhol, que era mais fácil para mim, porque em Miami se fala mais espanhol do que inglês. Ainda bem pra mim, porque se tivesse que falar inglês, eu acho que eu não teria arranjado nunca um médico lá. E aí foi ligando e tomando toda vez essa resposta. A gente foi fazendo pesquisas, viu que existia um médico lá também, se eu não me engano ele era venezuelano, que também tinha um programa, assim como aquele programa que a gente contou no outro vídeo, né, que é de brasileiros, como ter um filho lá em Miami. E a gente fez pesquisa, eu já tava assim, desesperada. Falei, eu preciso arranjar um médico, porque daqui a pouco vai nascer meu filho e eu não tenho um médico, não sei como é que tá a gestação, como estão as coisas. Pesquisamos, tinha um médico que estava cobrando aí em torno de $4.500. Na verdade, quando a gente percebeu que isso seria uma grande dificuldade, o que nós fizemos? Nós começamos a buscar médico particular, né? Então a gente falou, precisamos ter um plano B. Então nisso nós descobrimos que tinha médico particular que aceitaria a Jéssica, né, para poder cuidar dela ali, pedir os exames necessários, ver os exames necessários. A gente falou, precisamos ter um plano B, mas não desistimos, né, da pesquisa aí de encontrar um médico para poder fazer o parto dela. Dentro do nosso seguro-saúde. Mas aí liguei para esse médico, ele estava cobrando em torno de $4.500, isso só o parto dele. E se eu não me engano, desculpa, eram 2 consultas e um exame de ultrassom. Porque o hospital iria ficar por conta do plano, né? Sim, mesmo a gente contratando ele como um particular, o hospital
cuidaria da questão de internação, essas coisas de hospital, mas ele estava cobrindo isso só no parto. Ah. Foi aí com inúmeras tentativas, eu achei uma pessoa abençoada que falou, olha, eu vou verificar, os médicos vão se reunir hoje, eu vou conversar com eles e te dou um retorno. Ela foi abençoada, mas deixou a gente em pânico também, porque ela demorou um tempo pra responder a gente, viu? Poxa. Mas aí eu ficava insistindo, mandava mensagem, e ela falou, olha, já conversei com eles falaram que precisam avaliar o seu caso. Você poderia me mandar todos os seus exames do pré-natal? Eu falei, claro, porque eu havia levado todos os exames. Só que eu não tinha levado os exames em inglês. Essa é uma dica pra quem tá pensando, tá com um plano, traduz todos os exames antes de ir. Essa é uma dica parece número 1. óbvio agora que a gente tá falando, mas assim, lógico. né? Sempre parece óbvio, mas a gente não levou eles traduzidos. Eu falei, meu Deus, desesperada, liguei no laboratório daqui, na médica daqui, falei, preciso que vocês traduzam pro inglês, porque na minha cabeça, assim, curva ali, ultrassom, não precisava ser em inglês, né? Olha só. E aí eu tive que ligar pra todo mundo, essa correria, e aí o laboratório daqui falou, olha, demora 15 dias para traduzir. Eu falei, nossa, pelo amor de Deus, eu preciso disso com urgência. Enfim, foi aí que em uma semana eu consegui todos os exames, enviei para essa pessoa abençoada e fiquei aguardando. E aí no dia seguinte nada, no outro dia nada, no outro dia nada, e o tempo da gestação passando. E eu até falei para o Mário, bom, uma coisa é fato, se eu entrar em trabalho de parto, eu vou pro hospital e lá eles têm que me atender. Né? Não tem como negar um parto. E eu vou fazer o quê? Eu vou mesmo sem médico e aí eu tenho um parto lá. O tempo passando, o desespero aumentando. Sim, aquele desespero, você lá num outro país, o Mário tendo que estudar, eu lá desesperada, tentando resolver todas essas questões. E aí foi um dia que essa pessoa entrou em contato comigo e falou, olha, o médico falou que vai te aceitar. Você pode vir aqui na consulta amanhã? Eu falei, meu Deus, claro. Agora, pode ir, qualquer horário que você marcar, eu tô indo. Aí entramos, passamos na consulta com o médico. Muita gente pergunta pra mim, você gostou do médico? Eu até indiquei esse médico pra outras 2 pessoas. E na verdade eu gostei. Ou talvez eu não tinha como não gostar, porque era o único médico que tinha me aceitado. Ou não tinha opção, né? Não sabe o que aconteceu ainda. E aí, até que eu gostei dele, assim, muita gente fala, né, os médicos dos Estados Unidos são diferentes do Brasil, lá eles são o necessário. Eu falei, tudo bem, eu só quero o necessário, eu não quero ser amiga do médico. Eu não quero um psicólogo, eu quero um médico. Eu quero um médico obstetra ginecologista obstetra que possa fazer o parto do meu filho e cuidar do meu pré-natal. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu, e a essa pessoa abençoada também. E a gente passou por os exames lá. Bem bacana. Eu não sei como é ter um filho aqui no Brasil, então eu não posso fazer essa comparação. Mas lá a gente foi super bem atendido nessas questões. O médico sempre nos atendeu muito bem. E ele pediu alguns exames. Aí tem até um fato engraçado, né? Que foi um exame que ele pediu pra gente. Engraçado agora, né? Na hora não foi muito. Um exame que eu não sei o nome, mas que aqui no Brasil não é feito por conta de que é muito caro. Mas ele falou assim, olha, tem um exame que a gente pode fazer, geralmente se faz com 4 semanas, se eu não me engano 4 ou 8, eu não sei agora ao certo, mas é bem no início da gravidez. Então é 4. E que não tem aqui no Brasil, não é feito no Brasil porque é muito caro. Que é um exame que é feito para ver se o bebê, o feto tem anomalias, alguma deficiência, e já detecta já no início. Só que eu já tava com 8 meses. E aí ele falou, você quer fazer? Eu falei, tudo bem, vamos fazer. Ele falou, olha, mas pode custar aí um pouco a mais, mas não vai passar de $90. Eu falei, bom, vamos fazer tudo que tiver que ser feito. Ele falou, tudo bem, vamos fazer. Tudo certo, aí eu recebi o resultado do exame, só que lá tava dando um inconclusivo. E aí marcamos a consulta com o médico, retornamos ao médico. Cheguei lá, a enfermeira, né, que ia fazer o primeiro atendimento, ela falou assim, eu falei assim, eu vi o exame, mas deu inconclusivo. Ela falou, olha, o doutor vai falar com você. E ela sempre respondia tudo que eu perguntava, mas nesse dia ela falou, olha, o doutor aqui vai conversar direitinho com você, tudo. Aí aquilo já foi me dando uma ansiedade. Eu nem olhei pro Mário, e o Mário tava atrás de mim, e ele também pensou a mesma coisa, isso depois a gente descobriu. Quando ela falou isso, meu coração fez assim, ó. Eu falei, pronto, tem algum problema, porque era esse exame específico pra saber se tinha alguma deficiência, alguma anomalia. Eu falei, meu Deus do céu.
E o médico não chegava, não entrava na sala, tudo, daqui a pouco ele chegou. Daí ele, oi, tudo bem? Eu falei assim, doutor, em tudo, eu preciso... eu falei assim, e aí, sobre o exame e tudo? Daí ele falou, ele fez uma cara, daí eu falei assim, aí a cara que ele fez já me assustou mais ainda. Eu falei, ai meu Deus do céu, tem algum problema. Ele, então, sabe o que é? O exame seu deu inconclusivo. Eu falei, tá, e o que isso quer dizer? Daí ele falou, na verdade que eles não conseguem ver nada, porque você já tá num nível avançado da gravidez, e aí então eles não conseguem fazer essas pesquisas, então o exame não pode ser realizado. Aí foi aquilo, foi assim, ó, fez... Falei, tá, mas isso não quer dizer que ele tem algum problema. Não, não quer dizer, na verdade não quer dizer nada, porque ele não conseguiu ser realizado. Né? Deu um alívio em mim e na verdade eu descobri que o médico ele tava assim, para me dizer, assim, meio preocupado. Por quê? Porque a gente tinha pagado por um exame que na verdade não foi realizado. Não teve resultado. E que não ia ter, porque na verdade ele tem que ser feito ali no início. E ele tava com medo de falar isso pra gente. E quando na verdade a gente tava preocupado era que o filho tivesse algum problema. Então a gente nem ligou. Azar, problema nenhum, tudo bem. Contanto que ele não tenha nenhum problema, tá tudo certo, na verdade. A gente ficou feliz até. Nossa, sei lá, foram uns 5 minutos de tensão absurda, meu. Ó, só de lembrar desse dia aí me dá... Desespero. Nossa, desespero, dor de barriga, cara. Sim, Lembro muito disso. E aí, assim, essa questão aí da gente não, né, da gente demorar para ter o médico foi bem tensa pra gente. Bom, aí encontramos o médico, fomos muito bem atendidos e aí chegou o dia, na verdade ele tinha marcado nossa cesárea já, para um dia 18 de janeiro. 18 Falou de assim, eu janeiro. já vou deixar, porque você já tá com 38 semanas, então eu já vou deixar marcado. Se nascer antes, aí a gente tem um parto normal. Eu queria ter parto normal por conta de todo o pós-operatório, né? O pós-parto, né? Então eu queria ter um parto normal e deixei claro isso pra ele. Foi no dia 11 de janeiro, à noite, que as minhas contrações começaram. E na verdade eu tava achando que eram gases. Porque eu tenho alguns gases. Eu tenho, desde pequenininha, problema com gases, eu falo, não tenho problema com gases. E eu achei que eram gases. E aí, o Mário falou assim, não, vamos contar aí, vamos contar isso daí pra ver se você não tá tendo contração. Eu falei, não, eu vou contar. Você me fala quando você tá sentindo a dor. E aí, começou a contar, cronometrar no celular. E tava no início de 3 em 3 minutos, é isso? Não, era 8. 8 em 8 minutos. 8 em 8 E aí ele foi ritmado. E a gente falou, bom, então eu acho que eu tô com contração. Bom, fui tomar um banho e falei, vamos pro hospital. Chegamos no hospital. Aí já tava no carro, já tava de 4 em 4 minutos. Aí foi de 3 em 3. As contrações. Aí de fato eu já tava sentindo a contração mesmo. Chegamos no hospital. Aí tive que fazer a ficha. Quem tinha que preencher era eu. Eu lá com a contração preenchendo. E o rapaz falando comigo. E eu dava uma contração, parava, aí preenchia, e aí fui levado pela enfermeira pra triagem, né? Essa parte foi engraçada, né? Porque a Jéssica que teve que preencher, a enfermeira chegou, pegou ela, me deixou lá esperando. E ele não podia entrar comigo, só que assim, meu inglês é péssimo. E eu... Isso foi meio desesperador também, que eu falei, e aí, para nascer o filho, eu vou ficar aqui esperando. Sem saber como é que ia ser. E ela me levou lá pra triagem, pra, né, medir pressão, enfim. E falando comigo, e eu, né, o básico, ainda mais tendo contração, aquela coisa, aquela loucura toda. Aí foi que ela me tirou, chegou uma outra grávida também, com contração, junto, um pouquinho depois, que eu tava na sala. Verdade, lembrei. E aí ela falou assim, pô, eu não consigo levar as duas. Foi lá, me colocou na cadeira de rodas, colocou a moça na cadeira de rodas, só que acho que a moça tava sozinha, não sei por que motivo. E aí o Mário foi me empurrando na cadeira de rodas e ela foi empurrando a mulher e falou, vem comigo. E a gente foi pelo hospital ali, pá, andando. E aí foi. E aí chegamos num lugar ali que era meio que uns quartos, assim, não quartos. Era um ambulatório, né? Um ambulatório, não me fugiu não. Era um ambulatório, e aí começaram a medir as minhas contrações. E aí uma enfermeira essa daí eu tenho que falar que ela foi meio, né, assim, ela perguntou quanto eu tava de contração, se eu tava sentindo muita dor, e fez um toque lá em mim, que eu não sei nem se
de fato é feito normalmente ou não, mas parece até que ela queria romper a minha bolsa. Enfim, Mas eu acho que essa era a intenção, viu? né? Porque ela, de fato, eu vou contar aqui, ela enfiou os 2 dedos lá e com tudo, assim, sabe? Assim, eu nem sei se isso é normal até hoje, nem pesquisei sobre isso. Mas enfim, essa foi uma parte que eu preciso contar, que foi a única parte ruim da nossa experiência, né? De ter o filho lá nos Estados Unidos. Né? De ter o filho lá no hospital dos Estados Unidos. Bom, enfim, aí as contrações, de repente eu fui para um quarto que é onde se tem parto normal, né? Então não é um centro cirúrgico, era um quarto, que a gente até vai mostrar nas imagens para vocês. E aí eu tava tendo as contrações. Foi quando a enfermeira falou assim pra mim: você quer tomar uma anestesia? Daí eu falei: mas é normal tomar anestesia? Ela falou: 95% das mulheres tomam uma anestesia. Eu falei: mas com parto normal? Ainda pensei, mas eu falei: vou tomar então, né? Eu falei assim, já que é pra que 95% toma, eu falei: vou tomar. E aí acabou que ela veio, a moça, e eu tomei a anestesia. Tava aí em quantas horas de trabalho de parto? Pô, não tenho a mínima ideia, mas... Umas 3 horas, vai. 5 horas, não. Eram 5 horas que eu tava de trabalho de parto quando eu tomei a anestesia. Isso eu tô contando desde lá de casa, né? E aí tomei a anestesia, tudo certo, só que a minha dilatação tava em 3, não aumentava a minha dilatação, eu tava tendo contrações e começou que o Maika começou a... Toda vez que eu tinha contração, os batimentos cardíacos dele caíam. E aí a moça virava minha perna para um lado, virava para o outro, e aí passava. Aí vinha outra contração, os batimentos dele caíam. E eu já tava ficando em desespero. Olhava ali no painel, porque eu fiquei sozinha um tempo, porque o Mário saiu. Não lembro pra quê. A gente queria ir para cuidar do nosso cachorro, porque já tava isso daí já era de manhã. Porque o tempo total do trabalho de parto deu... 16 horas. 16 horas. 16 horas em trabalho de parto. 5 horas com dor da contração, depois que eu tomei anestesia não tinha mais dor, mas eu fiquei 16 horas em trabalho de parto. Aí aquela coisa, os batimentos do Maika caíam, eu já tava entrando em desespero. Eu falei: gente, eu queria ter parto normal, mas assim, eu não era louca do parto normal, não. Se tiver que ir pra cesárea, vamos pra cesárea. E eu já tava entrando em desespero, eu falei: eu preciso ir pra cesárea. E entrava médico, saía médico, eu nunca vi tanta gente dentro do quarto, né? Aí acabou que a médica veio e falou assim: o médico que me atendia não tava de plantão naquele dia. Era uma médica da equipe dele. E aí ela falou: olha, vamos ter que ir pra cesárea, porque tá ficando perigoso por conta dos batimentos dele. E aí eu falei: vamos, bora lá. Só que, gente, eu tava tomando, já fazia 10 horas aí de anestesia, e a anestesia, ela me fez assim, ela me deu uns sintomas assim bem estranhos, meus braços subiam muito, eu não sei se tive alergia à anestesia, enfim, e eu não conseguia ficar com o braço parado, era até bizarro de ver. Fui pro centro cirúrgico, tiveram que segurar o meu braço, um cara de cada lado. Fomos pro centro cirúrgico, o Mário foi junto. E aí o Maika nasceu. Também tem essa parte aí que foi bem, bem complicada pra mim. Quando o Maika nasceu, pô, uma experiência totalmente nova, né? Eu e a Jéssica em outro país. Outra língua. Um moleque nascendo, sem ninguém da família do lado. E aí, daqui a pouco, sai um moleque da barriga da Jéssica, apresenta pra mim. Eu olho aquilo e falo: cara... Aí eu fiquei meio em choque, assim, na hora, assim, fiquei meio paralisado. E a Jéssica ficava perguntando pra mim, e aí eu fiquei, já não conseguia responder. Eu olhava pra ele, e assim, uma coisa também que aconteceu que eles não trouxeram o Maika pra mim, né? Eles foram fazer lá a limpeza, a lavagem nele antes de fazer todos os testes, eu acho que antes de entregar. Que na verdade eu acho que é o certo, né, meu? Primeiro ver se tá tudo bem com o bebê. Eles não trouxeram pra mim de início, de imediato. Eles foram lá fazer todos os testes de limpeza. E eu olhava pro Mário, eu perguntava: tá tudo bem? E ele assim, ó. Ele olhava
pro Mike assim, ó. Aí ele olhava pra mim e não respondia. E eu entrei em desespero, eu falei, pronto, o moleque tem alguma coisa, alguma coisa tá errada, porque eu olhava pra ele e perguntava, ele não me respondia com aquela cara de pamonha, e eu desesperada. Aí, enfim, fizeram toda a limpeza, trouxeram ele pra mim, tiraram foto, nossa, lá, e tava tudo certo, graças a Deus. Tava tudo certo. Aí deram o Maica pro Mário, levaram ele pra fora do centro cirúrgico, pra uma sala. E aí foi lá que eu fiquei no centro cirúrgico, costurando tudo. E isso demorou ali, em média, de 40 minutos a 1 hora. Me levaram pra sala de lactância, né, que eles chamam. E aí encontrei o Mário lá sentado com o Maica no colo, assim, sem saber o que fazer. Foi uma cena engraçada também. Foi uma bela experiência, na verdade. Mas eu tava tão assim, com anestesia, que me deixou assim, sabe? Que eu tava meio que em outro mundo também. Aí o Mário, eles me deram um bebê, o Maica já grudou no peito. E aí o Mário saiu pra buscar a mãe dele no aeroporto, a mãe e a irmã e a sobrinha que tinham chegado. E me deixou lá. E aí tava tudo certo, nossa, o atendimento assim, um espetáculo, as meninas enfermeiras, a pessoal da lactância me ajudando com o Maica, eu tava morrendo de sede, elas não podiam me dar água, elas falaram, não pode dar água, e eu morrendo de sede, eu só queria água, e não me davam, eu desesperada, mas é por conta da anestesia, que não pode dar mesmo, né, porque senão vomita. Bom, fomos pro quarto, fiquei 3 dias no hospital. Gente, atendimento nos Estados Unidos aí, pra quem tem muita dúvida, ou pra quem fala que no Brasil o atendimento é melhor. Bom, nunca fiquei internada aqui no Brasil, mas eu vou contar minha experiência nos Estados Unidos. Eu não tenho o que dizer, nunca fui tão bem atendida. As enfermeiras eram sensacionais. Não tenho que falar de uma enfermeira, assim, todas eram muito atenciosas, sempre buscando ajudar, perguntando se precisava de alguma coisa, sempre ali dispostas a fazer tudo que a gente precisava, assim, sempre com um sorriso no rosto. Foi tudo assim, sabe, muito bom. A comida era boa do hospital, o quarto era legal pra caramba, né? Assim, foi tudo assim, eu não tenho que falar nada. Então, assim, o hospital foi assim sensacional, atendimento sensacional. Foi tudo muito bom mesmo, não tenho o que reclamar. Talvez tenhamos tido a sorte de ter encontrado uma equipe muito boa, que deu um suporte, deu uma atenção, passou um carinho pra gente. A gente entende que, na verdade, isso envolve um pouco de sorte, né? Pode ser que a gente poderia ter pego uma outra equipe, que as pessoas... Outro hospital, sei lá. Em outro hospital com uma equipe, tipo, que não seja muito feliz, agradável e animada, e aí a gente estaria passando uma outra experiência, e é sobre isso. A nossa experiência, graças a Deus, nessa parte foi muito boa, foi muito positiva, né? O pessoal foi, muito legal. Só temos que agradecer. É isso aí, a gente veio contar essa experiência de ter um filho nos Estados Unidos, de conseguir um médico. Essa foi a parte mais difícil pra gente. E se você tem vontade de chutar o balde, ou só quer ver a gente passando perrengue nessa mudança, se inscreve agora.